Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da websérie de profissional para profissional. Eu sou a Carol Silva, chefe confeiteira aqui de Fortaleza, no Ceará, e hoje eu quero conversar com você sobre uma data importantíssima, o Dia do Brigadeiro. E para comemorar o dia desse doce tão amado, a camponesa criou um movimento chamado brigadeirismo, que vai reunir todo mundo que é apaixonado por esse doce e trazer muitas dicas, séries e vídeos em todas as suas redes sociais para ajudar você que gostaria de empreender vendendo brigadeiro. Nessa aula a gente vai conversar sobre armazenamento, validade, dica para você montar o seu cardápio vendendo brigadeiros e também a precificação desse docinho. Mas antes de começar esse assunto, que eu sei que está todo mundo ansioso, eu queria lembrar vocês que o brigadeiro é um doce nacional brasileiro. Ele foi criado em 1946 por uma carioca para vender muito e arrecadar fundos para a campanha presidencial do candidato que ela amava. O doce fez tanto sucesso que ele é, sim, o mais querido até hoje e é um dos doces que a gente mais vende quando a gente fala de confeitaria. Não pode faltar em festas de aniversário, em casamentos, batizados. Todos esses eventos a gente já sente o cheirinho e o gostinho do brigadeiro, porque a gente já sabe que vai ter lá pra gente comer. Então ele é sucesso há muitos anos e agora vamos para o que interessa, que é a nossa aula. Se você tem o desejo de começar a empreender vendendo brigadeiro, ou se você já trabalha com brigadeiro, mas quer algo mais profissional para o seu negócio, eu montei uma trilha que você vai percorrer para obter os melhores resultados na venda desse docinho. Então vamos começar pelo cardápio. Muita gente fica em dúvida sobre a quantidade de sabores que deve ter de brigadeiro e isso é muito particular. Por que isso é muito pessoal seu? Porque só você sabe o quanto você consegue trabalhar. Eu não tenho como chegar aqui e dizer para você que você precisa ter no seu cardápio 50 sabores de docinhos, porque eu não sei a sua realidade. Se você é uma mãe, se você cuida dos seus filhos junto com a sua empresa, se você está dedicado somente a isso, não tem um outro negócio, se você trabalha fora e quer uma renda extra com brigadeiro, então é algo que é muito pessoal, como eu falei. Uma coisa é certa, não existe regra de quantidade de sabores para colocar no seu cardápio. A dica que eu vou dar para vocês é uma dica que eu apliquei na minha empresa e que funcionou muito para mim. Quando eu fui desenvolver o meu cardápio de brigadeiro, eu procurei sabores que a partir de uma base eu conseguisse fazer várias outras combinações. E a confeitaria, ela nasceu para mim a partir do desejo de ficar cuidando dos meus filhos em casa. Então eu queria algo que eu pudesse trabalhar em casa e ter um apoio ali para eles. Portanto, eu não podia trabalhar com massas que me dificultassem. Eu não podia ter um cardápio tão amplo a ponto de ter que passar horas e horas fazendo vários sabores de brigadeiro na panela, para depois enrolar, para depois finalizar. Então, tinha que ser tudo o mais prático possível. Foi assim que eu defini que o meu cardápio ele seria super enxuto, porém, não necessariamente precisa ter poucos sabores, porque, como eu falei, tem massas que a gente consegue, a partir de um sabor, desenvolver várias outras combinações, ficando assim com um trabalho reduzido, um trabalho mais prático e com um resultado de cardápio sensacional, porque você consegue vender uma gama de sabores sem precisar passar horas e horas no pé do fogão. Então, para dar o próximo passo na trilha da venda do brigadeiro, a gente precisa ver qual é a nossa realidade e adequar o nosso cardápio a ela. Carol, já defini meu cardápio, já escolhi os sabores. Qual é agora a próxima etapa? É a precificação. E para fazer a precificação, aquele cardápio que você definiu vai ter que ser produzido. Então, se você, um exemplo, escolheu 5 sabores de massas de brigadeiro, você vai precisar produzir as 5 massas, enrolar esses docinhos para a partir daí fazer a sua precificação. Uma forma bem didática e bem prática para precificar os doces que eu encontrei para aplicar na minha confeitaria foi de pesar a massa do brigadeiro. Então, um exemplo, a minha massa de brigadeiro rendeu 460 gramas. O meu docinho de venda, ele vai pesar quanto? O meu, de Carol, pesava 18 gramas para vender. Então, o que é que eu vou fazer? Pegar esses 460 gramas que renderam a massa e dividir por 18, que é a unidade do brigadeiro.
Eu tendo esse número, vamos supor, 25. Então, minha massa me vendeu 25 unidades. A partir daí, a gente consegue fazer uma precificação unitária. Como é que eu vou fazer isso? Somando todos os ingredientes que eu usei para fabricar esses 460 gramas de massa, incluindo as forminhas, o confeito que você precisa pesar também, quanto de confeito você vai usar em cada doce, ou aquele estacionamento que você foi na loja comprar, enfim, todos os custos que foram necessários para que esse brigadeiro fosse fabricado. Anotou tudo isso, dividiu pela quantidade que rendeu os 25 brigadeiros, né? Uma suposição. Então você tem o custo unitário desse docinho. Com essa informação em mãos, agora qual é o próximo passo? É saber o quanto você vai vender esse doce. Geralmente a gente faz um cálculo de que 3 vezes aquele valor de custo é o mínimo que a gente pode conseguir faturar na confeitaria. Esse 3 vezes quer dizer o quê? Um vai suprir o valor do custo de fabricação desse doce, a outra vez, né, a segunda vez, vai suprir os custos incalculáveis, aqueles que a gente não consegue ver, que é um detergente, uma água, um aluguel, muitas vezes um funcionário, e o terceiro seria o lucro desse docinho. Mas, Carol, isso é o ideal? Para algumas pessoas, sim, funciona, para mim funciona, mas eu acho mais legal é procurar pessoas que vendem o doce da mesma forma que você faz, porque tem gente que faz brigadeiro de todas as formas. Procure pessoas que fazem os doces da mesma forma que você. Por exemplo, seu brigadeiro é brigadeiro gourmet. Quem da minha cidade trabalha com brigadeiro gourmet? Por quanto essa pessoa vende a unidade do brigadeiro? Então, a partir dessa informação, é muito mais fácil a gente calcular o valor de venda, sabendo sempre do nosso mínimo. Eu não posso vender menos do que isso aqui. Exemplo, meu brigadeiro teve um custo de 30 centavos. 30 centavos vezes 3 é 90. 90 centavos é o mínimo que eu posso chegar para vender esse brigadeiro. Ah, mas a minha concorrente, ela vende a R$2 a unidade do brigadeiro. Então, eu sei que eu estou no lucro se eu conseguir vender até isso aí. Eu estou ganhando bem, inclusive. Mas eu não posso passar desse mínimo de 90 centavos. Agora vamos para o próximo caminho dessa trilha, que é o armazenamento desse brigadeiro. Para nossa sorte, o armazenamento dos brigadeiros é uma forma bem tranquila de trabalhar. Eles podem ser congelados por até 90 dias. Então, se você está, por exemplo, bem aperreado ali na semana, com muita coisa para fazer, você pode tirar os docinhos que você já congelou, somente bolear, passar no confeito e entregar para o seu cliente. Então, para armazenar no congelador, tem 2 opções. Ou você vai direto no plástico filme, embala a massa inteira e congela. Ou a segunda opção é já colocar as bolinhas porcionadas. Então, pesa a bolinha do brigadeiro, coloca no plástico filme e congela. Para descongelar esse brigadeiro, é só retirar do freezer, colocar na geladeira e deixar um dia anterior, 24 horas de descongelamento. Assim você vai seguir as normas de vigilância bem certinhas, não vai correr o risco de proliferação de bactérias e depois é só seguir o curso normal do brigadeiro, que é enrolar, passar no confeito, colocar na forminha e entregar para o cliente. Agora a gente vai falar de validade, que é uma coisa que muitas pessoas têm dúvida. O brigadeiro em si, a massa do brigadeiro, ela não vai perder essa validade. O que vai acontecer com o brigadeiro é a cristalização, que é quando a gente vê aqueles cristalzinhos de açúcar que formam o próprio leite condensado, às vezes o leite em pó que está ali na massa, vai fazer esses cristais aparecerem. Existem algumas técnicas para a gente retardar essa cristalização, como o uso de creme de leite, uso de manteiga, glucose de milho, mas esse brigadeiro, mesmo cristalizado, não é algo que você não possa comer. Inclusive tem gente que gosta de comer o brigadeiro quando ele está assim, cristalizado. Então a validade dele é muito tranquila. Geralmente eu dou para os clientes 5 dias em temperatura ambiente, 10 dias na geladeira e, como eu falei, as massas têm validades de 90 dias no congelador. Mais uma atenção, essas massas que vão para o congelador, elas não estão com cobertura. Com confeito de chocolate, com leite em pó, com açúcar, com canela, elas não estão com isso, é apenas a massa. Depois que elas passam por esse processo de finalização do doce, que é onde a gente coloca ali a cobertura, né, o confeito, a gente não vai mais para a geladeira. Então, a gente só vai para a geladeira. Se ele está na casa do cliente, é uma opção dele colocar.
ou na nossa casa a gente boleia, passa no confeito e entrega no mesmo dia. Por que a gente não leva para a geladeira? Porque acaba danificando tanto a forma do brigadeiro, quando a gente retira da geladeira acaba ficando úmido, e a forminha também não vai ficar tão legal, porque ela acaba pegando a umidade, ficando melado e não fica tão bonito visualmente. Não é que não possa, né, na questão do sabor, é o visual mesmo que não fica legal. Então, só recapitulando aqui, 5 dias em temperatura ambiente, 10 dias na geladeira na casa do cliente e 30 dias no congelador. Bom, seguindo os passos dessa trilha que eu indiquei aqui para vocês, para você vender o seu doce sem preocupações, eu tenho certeza que você terá um negócio lucrativo e que vai vender muito com todas as dicas desse vídeo e dos próximos que estão por vir. Se você tem algum comentário, sugestão ou pergunta, deixa aqui embaixo. Não esquece também de deixar o seu like, de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades que a Camponesa vai trazer para vocês nesse mês do brigadeiro. A Camponesa também criou um site exclusivo, bem maravilhoso, falando desse doce que a gente é apaixonado. Então eu espero vocês no site, lá no Instagram e aqui também no canal. Até o próximo vídeo, eu espero ter ajudado você. Um beijo e até mais!